Olá, né? Meu nome é Gustavo Franzoni, sou professor de Geografia, para aqueles que ainda não me conhecem, né? Apesar de ter passado aí bastante tempo já que eu estou fazendo esses vídeos, alguns alunos ainda não me conhecem. Bom, prazer em conhecê-los, quem está aqui pela primeira vez. Hoje o tema ele é do segundo bimestre, tá? Do novo ensino médio de São Paulo, do currículo. O que a gente vai começar falando agora, tá? Sempre lembrando, essas aulas são aulas rápidas e não são 100% completas. É necessário que você tenha o auxílio da parte escrita que vai estar fixado no comentário. No primeiro comentário vai ter o link, você entra no link e vai estar lá a parte escrita com todos os detalhezinhos, tá? Basicamente, o que a gente vai falar agora é sobre economia global. Por que economia global? Porque a gente vai ter que trabalhar alguns órgãos e a importância deles para essa economia global, tá bom? Quais seriam os órgãos que a gente vai trabalhar? Primeiramente, a gente vai trabalhar esses pequenos órgãos. São 4 órgãos de formação multinacional, né, multilateral, então são órgãos que não são de um país, eles são de vários países. E essa formação que faz com que o órgão seja multinacional, tá bom? Beleza? A ONU, qual a função da ONU? A ONU basicamente, se vocês quiserem também uma aula específica sobre a ONU, tem lá nas aulas de terceiro ano, tá? Tema exclusivo ONU. Mas a ONU, pensando assim rápido, por cima, ela é uma organização onde tem um grupo de países, mais ou menos 187 países que fazem parte dela, que trabalham em conjunto para manter economia, saúde, paz, meio ambiente. Então eles trabalham todos juntos como uma grande organização para criar algumas regras onde esses países pertencentes à ONU têm que cumprir essas regras para manter uma vida melhor para o mundo inteiro, tá? Quando a gente fala de Banco Mundial e FMI, o que a gente está falando? Essas duas coisas, tá? Elas são conjuntas, elas nasceram lá no ano de 1944-45, as duas foram criadas praticamente juntas, tá? O que é o Banco Mundial? O Banco Mundial ele é um banco formado por diversos países, tá? Então ele é um banco que ele tem como finalidade fazer empréstimos. Para que países? Para todos os países que precisarem. Então você precisa de dinheiro, você me pede e eu te faço um empréstimo, igual banco, tá? E o FMI é o Fundo Monetário Internacional. O que significa isso? Significa que todos os países, quando necessários, podem estar também pedindo ajuda para cá, tá? Então é uma outra forma de fazer empréstimos. Diferença: o Banco Mundial ele tem investidores e esses investidores eles podem fazer o quê? Eles podem escolher não dar um empréstimo. Já esse fundo ele já é de todos os países, tá bom? Vamos lá. E agora a gente vai falar da Organização Mundial do Comércio. O que é isso? O que é a Organização Mundial do Comércio? Ela tem a função de fiscalizar o comércio entre países. Então, para que não haja uma centralização em algum ponto, alguma indústria, ou superimpostos, ou algo assim, eles estão aqui para negociar isso aí e deixar tudo equiparado, para que todos os países tenham suas possibilidades de crescer economicamente, beleza? Qual que é a ideia? Qual que é a importância disso? Tem mais alguns grupos econômicos, tá? De órgãos, mas eu vou focar nesses 3 que para mim são os 3 mais principais. No conteúdo escrito vai ter os demais. Isso tudo aqui trabalha junto para que a economia global funcione, tá bom? Por quê? A economia global ela é uma economia que ela depende do global. É diferente de você falar, a economia dos Estados Unidos é forte. Sim, ela é. Mas ela sendo forte, ela não favorece a mim, ao Brasil, a África, a Ásia. Não, ela favorece apenas a si. Quando a gente fala de economia global, a gente está falando do globo todo. Então, todas as economias devem ser e ter uma capacidade de força, tá? Esses órgãos, eles estão aqui para amparar isso. O que é importante pensar nesse momento? O que aconteceu quando isso aqui foi formado? 1944-45, final da Segunda Guerra. Então,
Dá uma olhadinha lá nas aulas de história, lê o conteúdo, porque isso aí é um embaraço que vai ficar para a próxima aula, porque senão eu vou me estender demais e aí a aula vai ficar longa, e a ideia dessas aulas aqui é serem aulas rápidas, tá? Mas atenção em datas, informações e na associação dos órgãos com a economia. É uma das coisas mais importantes que vocês devem prestar atenção nesse primeiro ano, beleza? Gente, muito obrigado, deixa o like, não esquece de seguir para ver os vídeos sempre que possível.